Isto nos leva à compreensão de que a maior preocupação deveria ser manter, preservar, guardar, proteger aquele fogo de se apagar. E se é simbolismo do Espírito Santo, deve a igreja evitar que o Espírito se apague, que esse fogo desapareça do nosso meio. Eu não estou falando de aberrações, de leviandades, de gente rodando como se fosse descontrolado, de gente falando em línguas misteriosas que não são dom de Deus, de gente com falsa profecia, mas do verdadeiro fogo que quebranta, que nos faz chorar, que levanta profetas verdadeiros, que distribui dons espirituais. Eu tenho clamado, gritado e chorado para mim que os dons do Espírito de Deus se manifestem nessa casa. E você é o alvo, você é o alvo. Deus vai usar crianças aqui, Deus vai usar adolescentes aqui, Deus vai usar crentes aqui com o dom do Espírito Santo para a sua vida. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Estamos felizes por estar na casa e na presença de Deus. Ele que tem sido bondoso, misericordioso para conosco, e nós só temos a glorificá-lo, engrandecê-lo, bendizer o seu santo nome. E digo aos irmãos que a essência da graça que permeia essa casa hoje é muito especial. É nessas horas que pastores de verdade, quando eu digo pastores de verdade, eu não quero aqui desmerecer ministério de ninguém, longe de mim. Mas quando eu digo pastores de verdade, eu estou falando daqueles que realmente zelam pelo rebanho, que ele sente falta das pessoas que não vieram, para que eles recebam a mesma coisa. Eu vou continuar insistindo. Terça-feira, culto de ensino, de oração, a gente tem que fazer de tudo. Descanse na segunda, descanse na quarta, descanse na quinta, na sexta, para você dar toda a sua energia para Deus na terça-feira. Lembre sempre dessa palavra que eu estou lhe dizendo. Tem muita gente caindo, irmãos. Tem muita gente desistindo da fé. Há um espírito de frieza e fraqueza acometendo a cristandade, os irmãos. Há tanta gente só sentado nas cadeiras das igrejas. Eu tenho pregado por aí, quando eu termino de pregar e faço convites, eu me assusto com obreiros descendo do púlpito, com gente vindo à frente, porque não é que seja ruim, é bom, mas me assusto com a quantidade daqueles que estão acometidos por dardos do inferno, que estejam fazendo com que nós sejamos atingidos ao ponto de um espírito de fraqueza e frieza vir sobre as nossas vidas. Mas enquanto o Senhor Deus estiver manifestando a sua bondade sobre a terra, é possível superar e vencer todas essas coisas. Então supere, vença e não se deixe vencer, se arrastando, chorando, com tristezas e desânimos, mas continue caminhando na presença de Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abra sua Bíblia comigo em um texto muito conhecido, muito utilizado ao longo dos anos, Levítico capítulo de número 6. Levítico capítulo 6, vamos ler a partir do versículo de número 8 e encerrar a leitura no versículo 13. Glória a Deus. Levítico capítulo 6, versículo 8 a 13. Atenção à palavra de Deus. Quem achou pode dizer glória a Deus. E falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele, ou seja, ficará queimando. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes,
e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ler juntos o versículo 13, com força e ímpeto. 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. Meus amados, o livro de Levítico é o terceiro livro do tão conhecido Pentateuco. Para os judeus, o que se chama de Torá. Para nós, é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Será que a gente consegue pelo menos lembrar desses 5 primeiros livros? Diga após mim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse já é mais difícil de falar 3 vezes, parece que está falando em línguas, né? Deuteronômio. Esses 5 livros que compõem o Pentateuco, entre eles está o livro de Levítico. A expressão Levítico, no seu significado original, diz respeito a uma frase, e a frase é: e ele chamou. Levítico significa e ele chamou. Há outras nuances de significado, mas esse é o significado básico da expressão. E quando nós lemos este livro, nós vamos compreender perfeitamente que o livro de Levítico se trata de um manual diversificado. Um manual, como você compra um veículo, poucos de nós atentamos para isso, mas todo veículo vem com um manual do fabricante para que o proprietário saiba mexer em tudo ou detectar os problemas do veículo. E assim muitos outros aparelhos sempre vêm com esse manual de instruções. Levítico é um manual diversificado. Por exemplo, Levítico é o manual de procedimento sacrificial do sacerdote. Se o sacerdote queria saber como fazer o seu papel, oficiando o culto, apresentando os sacrifícios que eram trago a ele, ele tinha que recorrer ao livro de Levítico. Levítico também é um manual de instrução ao culto israelita. Se alguém quisesse prestar um culto verdadeiro, funcional, que estivesse no padrão divino, segundo a vontade de Deus, teria que recorrer ao livro de Levítico. Levítico também é um manual de como se apresentar ofertas e sacrifícios. Como é que eu sacrifico a Deus? Qual oferta eu devo levar? Que tipo de oferta para determinada situação? E por fim, podemos considerar também que Levítico é o manual da santidade, da santificação e da pureza estabelecida por Deus no Antigo Testamento. Para você ter uma ideia, o grau de exigência da santificação no Antigo Testamento era tão profundo, tão grande, que se não fosse a graça de Cristo nos trazer uma nova proposta, nós seríamos incapazes de atender a esse grau de santidade. Imagine só o pedido e a ordem de Deus em Levítico 20 e 26, quando Deus diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, e vos separei dos outros povos para serdes meus. É Deus dizendo. Pedro vai repetir isso na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir dos versículos 13 até o versículo 15, encerrando no 15 dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Nessa ocasião nós fizemos a leitura do capítulo 6, dos versículos 8 a 13, que é uma passagem extremamente usada ao longo dos anos, principalmente no meio pentecostal. Todo pregador pentecostal, fervoroso, eloquente, que gostava daquele mover,
usava essa passagem para dizer: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Muitas vezes o oficial Natan não se explicava em detalhes, mas se usava principalmente o versículo 13 para dizer que o fogo de Deus não poderia se apagar das nossas vidas, e por aí vai, no tempo em que a simplicidade da pregação tinha os seus devidos resultados. Hoje, com um pouco mais de conhecimento, você vai ter diversos estudiosos e teólogos fazendo um apurado dessa passagem de forma mais detalhada. Mas, usando o texto em apreço, vamos a uma reflexão interessante. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês sobre essa passagem que nós lemos, que nela existem várias sugestões e símbolos que cercam esta passagem. Por exemplo, o que sugere esse texto de Levítico 6, de 8 a 13? Em Levíticos 9, 24, nós temos a revelação. Preste atenção para cá. Eu quero começar assim. No final a gente termina com as mesmas lágrimas que esse culto começou. Em Levíticos 9, 24, Caio pode até botar para vocês acompanhar. Nós temos a revelação de que o fogo que veio sobre o altar e o holocausto, ele saiu da presença de Deus. O primeiro fogo aceso foi o próprio Deus que enviou. E agora, como este fogo vem de Deus, ele precisava ser preservado, porque tudo que vem de Deus merece o nosso zelo e a nossa preservação. A sua salvação vem da onde? Diga comigo. De Deus. O perdão vem da onde? A graça vem da onde? As bênçãos vêm de onde? Então tudo que vem de Deus deve ser preservado. E triste é quando a gente não preserva. Uma outra sugestão é que o fogo deveria ser mantido aceso para lembrar ao povo, para trazer a memória dos crentes de prestar um culto contínuo a Deus. E parece que a gente precisa fazer isso nos dias atuais. De lembrar que culto é algo determinado pelo próprio Deus e que eu devo ser contínuo nessa prática. E desde que começaram a ensinar para os crentes que o meu culto começa em casa, que eu posso cultuar em casa, muito bem, parabéns, você pode. O problema é que você não consegue. Pastor, como é que o senhor sabe se eu não está na minha casa? Ora, irmãos, nós vivemos a famigerada era do entretenimento. Você com um sofá retrátil bem confortável, com um PS5 ou com um Xbox em casa, com a conta da Netflix paga ou com TV Box que pode assistir todos os filmes, com a internet para te dar acesso ao YouTube, com uma pipoquinha bem quentinha que você fica só sentado mandando a esposa trazer ou vice-versa. Você quer dizer para mim que você vai passar a sua noite lendo Bíblia, orando e chorando aos pés de Jesus? Obviamente que não. Você vai ser atraído a essas coisas, a menos que você, aí sim, eu entendo, resista e diga: eu vou tirar meu tempinho para Deus, depois eu assisto. Eu vou tirar meu tempinho para Deus, depois eu faço tal coisa. Só que o problema é que o tempo que eu tiro para Deus em comparação com o tempo que eu tiro para o celular, para a TV e para as outras coisas, nem se compara. Para Deus é esmola, é uma ofertinha, e para as outras coisas é um tempo ainda mais amplo. E é por isso que Levítico vai nos lembrar que culto é coisa contínua. Eu acordo cultuando, entro no carro cultuando, vou para o trabalho cultuando, volto de lá cultuando. E se eu não fizer isso, o diabo vai achar espaço na minha mente durante todo o dia, e eu vou chegar aqui aborrecido, cansado, sem querer dar atenção para a palavra. Mas graças a Deus que no início deste culto Deus foi tirando tudo que estava tentando nos atrapalhar, derramou da sua graça, e essa graça permanece, e ela vai ser derramada mais ainda até o final deste culto. Se você crer, vai acontecer. Se não crer, vai acontecer do mesmo jeito. Glória a Deus. Disse ainda que Levítico 6, de 8 a 13, lembrava os israelitas da adoração ininterrupta ao Deus que lhes havia libertado do jugo da servidão, dos deuses do Egito. Olhe para cá, irmãos. Quando Israel passa mais de 400 anos, diácono Bruno, lá no Egito, o culto de Israel é interrompido, porque o que cercava Israel agora, o que cercava os hebreus, era apenas o culto aos deuses pagãos do Egito. Então eles só viam os deuses do Egito sendo adorados, mas ainda continuavam clamando ao Deus de Israel. Mas quando Deus os tira
do Egito, você lembra que Deus disse para Faraó assim, ó: deixa o meu povo ir, para que me celebrem um culto no deserto. Glória a Deus. Meu povo tem que sair da escravidão para me cultuar todos os dias, tem que sair da escravidão para viver na minha presença todos os dias. Você não é mais escravo, mas está livre para celebrar a Deus todos os dias da sua vida. Bendito seja Deus. E como última sugestão, resume-se que como o sacrifício sobre o altar deveria ser completamente consumido, então aquele fogo não poderia se apagar até que o holocausto fosse totalmente queimado sobre o altar. Além dessas sugestões que eu acabei de dizer para os irmãos, também precisamos entender e enfatizar o simbolismo. A Bíblia é um livro de figuras de linguagem. Existem nela muitos símbolos, tipos, antitipos, figuras de linguagem, alegorias, entre outras formas de entendimento na Bíblia. E aí há um simbolismo que precisa ser apurado em Levítico 6, de 8 a 13. E esse possuía e ainda possui para o servo de Deus valores inquestionáveis e irrefutáveis. Por exemplo, o fogo de Levítico 6,13 simboliza a consagração contínua. Eu não tenho que ser santo só no domingo, eu não tenho que ser santo só quando vou cantar, eu não tenho que ser santo só quando vou pregar. A minha consagração a Deus é contínua. Deve ser todos os dias e em todo o tempo, embora seja um desafio. Quem aqui não lembra de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É vida consagrada, é sacrifício vivo a Deus. É por isso que o diabo usa as telas do celular, usa a internet para sujar nossos olhos com nudez, com pornografia, com palavrão, com piada de baixo calão. Mas Deus esta noite te trouxe para purificar-te pela palavra, porque Jesus disse que nós estamos limpos pela palavra que Ele tem falado, e a palavra é poder. O fogo de Levítico 6,13 também simboliza a adoração contínua. Coloca na tela aí Apocalipse capítulo 4, versículo 8, por gentileza. Eu tenho uma mensagem que eu prego em Apocalipse 4:8, mas eu vou usar ela como aplicação. João, no capítulo 4, ele está subindo à sala do trono, em Apocalipse 4:8. Quando ele sobe à sala do trono, ele olha ali um trono perfeito, cercado de várias maravilhas. Eu gosto porque no capítulo 4 existem várias expressões que indicam como aquele trono é maravilhoso. Por exemplo, João diz que em volta do trono, atrás do trono, por cima do trono, ao lado do trono, na frente do trono, por diante e por detrás do trono, ou seja, um trono cercado de maravilhas. Mas nele estão 4 seres viventes, com rostos estranhos. Mas o mais curioso é que João disse: olha, e esses 4 animais tinham cada um de per si. O que é per si? Cada um em particular. O que eles tinham? 6 asas, ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Agora preste atenção depois da palavra olhos e leia comigo. O que acontece lá no céu? Diga comigo. E não descansam nem de dia e nem de noite. Espera aí, pausa. No céu e na eternidade não tem dia nem noite. Também não tem cansaço. No céu é o restabelecimento daquilo que é eterno. E por que João utiliza dessa linguagem para dizer que aqueles animais não descansam nem de dia nem de noite? João está falando que é ininterrupta, que aqueles seres não param, não se cansam de fazer o quê? Leia comigo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aqui você se cansa, abre boca, dorme na cadeira, vem cansado, mas no céu é santo incansavelmente, é adoração ininterrupta. Pastor, mas eu não sou como os anjos. Mas enquanto estiver aqui na terra, pode romper com qualquer barreira, qualquer cansaço, e dizer: você não está adorando o homem, não está fazendo nada para os homens, como está fazendo para Deus. Eu vou dar o meu melhor, ainda que eu esteja suplantado pelas lutas da vida. Irmãos, quantas vezes eu não saí da minha casa para a igreja com febre, doente, mal,
quebrado. Na minha época de início de itinerância, só para vocês terem uma ideia de como era a minha vida, e eu te garanto que eu não sei de onde vem tanta força, tanta resistência. Eu me lembro que uma vez eu viajei para uma cidade e eu preguei 14 vezes em 6 dias. Você sabe o que é pregar 14 vezes em 6 dias? Nos 4 últimos dias eu preguei manhã, tarde e noite. Período de carnaval, o culto da terça-feira terminou, era 3 horas da tarde. Quando eu dirigi a minha primeira igreja, como no Maranhão o sistema de culto é diferente, nós temos, quando a igreja faz festa e congresso, no domingo pela manhã cessa a escola dominical, se faz um encontro pentecostal, é aquela manhã que vai se buscar batismo, então a igreja faz festa de manhã, vai até meio-dia. À tarde tem um encontro de círculo de oração, que é quando reunia o vocal das irmãs, vários vocais, as irmãs iam, enchiam e aí tinha que ter um pregador. Então houve um determinado domingo que, como eu estava dirigindo a igreja, eu preguei de manhã na igreja, saí de lá correndo para outro bairro, preguei na festa que estava tendo pela manhã, voltei para casa, me arrumei rápido, à tarde preguei no encontro de ciclo de oração, de lá do encontro voltei para casa, descansei um pouco, preparei a palavra, preguei na igreja que eu era pastor, saí da igreja que eu era pastor e fui correndo para outra igreja à noite que estava esperando, porque o culto começava mais tarde. 5 cultos em um domingo. Mas eu nunca dei na minha vida desculpa para não fazer a obra de Deus. Já com dor de cabeça, com o peito doendo. A última vez que eu fui pregar agora em São Luís do Maranhão, os irmãos são testemunha. Eu nunca tinha feito uma viagem de avião tão terrível como eu fiz naquela última viagem. Não a de Imperatriz, mas a da capital São Luís, que foi nos meados do dia 8. Eu passei muito mal, muitas dores, mas dores demais. E estava lá. Preguei no sábado, preguei no domingo, cheguei aqui para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso ser, a nossa vida toda pertence a Deus. E a gente tem que dar para Ele o nosso melhor. Por que a gente dá o melhor no trabalho e não dá para Ele? Por que se o nosso patrão dizer levanta, a gente não mostra indisposição? Por que a gente tem que sorrir no trabalho, a gente tem que dar o nosso melhor para as coisas terrenas? E quando é para Deus, a gente vai colocando uma série de desculpas, irmãos, com Deus. É porque a gente sabe que Deus é bonzinho, né? Ele aceita, né? Não, Jesus aceita que eu estou com dor, que eu estou cansado, que eu estou com sono. Jesus vai entender. Sim, Ele vai entender, Ele vai inclusive respeitar os teus limites. Ele só não vai aceitar que você dê o melhor para os outros e o pior para Ele. No passado houve uma denúncia lá no livro de Malaquias, e Deus diz assim: olha, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou senhor, onde está a minha honra? Se eu sou pai, onde está o seu temor para comigo, ou vice-versa? Aí eles perguntaram: Senhor, nós não estamos te desonrando, onde é que a gente está te desonrando? Aí Deus disse: olha, quando vocês vêm prestar um culto e apresentar sacrifício, vocês não trazem um animal perfeito, vocês trazem para mim o coxo, o manco e o quebrado. Por quê? Porque quando se ia fazer o sacrifício, o animal tinha que ser perfeito, não podia ter nenhum defeito. Aí sabe o que o povo fazia? Pegava o animal que era bom, guardava, e para o sacrifício levavam todo quebrado para Deus, achando que Deus ia receber, sem Deus observar. Imagine só eu saindo da minha casa e entregando o pior da minha vida para Deus. O problema é que nessa geração atual muita gente não entende isso. É por isso que as igrejas mais modernas, as neopentecostais, estão te ocupando a mente e o corpo com louvores agitados, com aquele louvor de pé, com aquele ministério de louvor bem apurado, cantando aquelas músicas da atualidade bem bonita para você levantar a mão e sair bem na foto, mas não estão te entregando o alimento que te sustenta e te preserva na presença de Deus. Aqui, meu irmão, cochilando ou não cochilando, dormindo ou não dormindo, querendo ou não querendo, é pão da vida, é água viva, é alimento, é sustento, para que você saia daqui dizendo: a palavra penetrou meu coração e eu entendi o que Deus tinha para me falar. Amém? Amém, meus irmãos? Então Levítico é o manual de adoração contínua, ou seja, simboliza. O fogo de Levítico 6,13 simboliza ainda a presença contínua de Deus. Sem fogo, sem presença. Com fogo, símbolo da presença. Você sabe qual foi a última mensagem de Jesus no Novo Testamento, depois da sua ressurreição? Jesus disse assim: ó, certamente, Mateus 28:20, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é melhor do que receber R$1.000, irmão. 1 milhão.
Eu vou repetir porque eu só vi uma mão agradecendo a Deus. Jesus prometeu que esse fogo não se apagaria, porque ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Agora, quando ele disse que ia estar conosco, ele não disse assim, ó, vocês vão sentir ou deixar de sentir. Vocês só precisam crer que eu estou com vocês. E se Deus não estivesse conosco, irmão, misericórdia, nós já teríamos sucumbido. Deus de fato está conosco, está em nossas vidas. Deus está presente, está nos dando livramento, está nos guardando diante de tantas situações que a gente vê. Deus tem nos preservado, nos protegido. E aí, para você entender de que essa promessa é fiel, é só lembrar de João capítulo de número 16. Aliás, ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Ele estará sempre convosco, vai acompanhar vocês. Então, o Espírito está aí dentro, Ele está na minha vida, está na sua vida. É só consultar Ele para Ele sustentar você. E por fim, o fogo de Levítico 6,13 simboliza entrega plena e contínua. Irmãos, a nossa entrega está tão ruinzinha para Deus. Veja que eu estou me incluindo, não estou falando de você, estou falando da nossa entrega, da nossa dedicação às coisas de Deus. Parece que a gente perdeu esse temor e essa percepção de que a minha vida precisa ter parte dela, ou se não toda, entregue alguma coisa no serviço do reino de Deus. E agora eu vou abrir um parêntese aqui, que muita gente julga o pastor Marcos, e pode julgar à vontade, eu não vou ter o que fazer, você vai me julgar, eu não vou poder fazer nada. E até interpreta como se eu tivesse colocar medo em alguém. Irmão, quem sou eu? Quem sou eu? Carcaça velha. Mas eu tenho que te dizer o que está na Bíblia. E tenho que te dizer o que é experiência prática. Negligência pode gerar um resultado de um preço muito alto. De um preço muito alto que pode custar sua família, sua casa, seu casamento e sua vida. Se Deus tem algo para você fazer no reino de Deus e você negligencia isso, o preço pode ser muito alto. Muito mais alto do que fazer. E aí muita gente achando: não, Deus não tem nada comigo. Agora mesmo eu vinha no caminho e tive que ouvir um obreiro dizer: já desisti disso tudo, não quero mais. Para com isso, rapaz. Porque se você acha que está só desistindo de um envolvimento com a obra, só desistindo de pregar, esse é o primeiro passo para que você também desista das outras coisas. Porque o diabo é tão sutil que ele vai colocando pensamentos leves. Não, fica a tua vida tranquila num banco de igreja. Não te envolve em ser oficial, cooperar. Não te prepara, muda até tuas vestes para ninguém te chamar. Esses são os primeiros passos. Aí em casa vem os outros passos. Você está sem força. Como é que você vai para a igreja sem força? Vem cá, irmão, onde é que está escrito que é para vir para a igreja quando tiver força? Me mostra aí onde é que está escrito. É justamente o dia da tua fraqueza que você tem que vir. É o contrário. É no dia de maior desânimo teu, de maior abatimento, é que você diz: hoje é o dia que eu mais estou prezando. Só que o povo está fazendo ao contrário. Quando eles estão mais abatidos, mais tristes, é que eles resolvem ficar em casa. E o diabo deixa eu aproveitar a oportunidade. Pornografia no olho dele, jogo para aprisionar ele, vício para ele, tentação para ele. E aí ele vai vivendo essa vida de aparência achando que Deus não está vendo. Irmão, me preocupa o número de crentes que às vezes estão nos cultos, tanto aqui na MISP e em outros lugares, que o tempo inteirinho, às vezes dentro da Bíblia, às vezes por debaixo da cadeira, é tendo conversa em celular, irmão. O que na hora de um culto você tem que conversar se não com Deus, ouvir a voz de Deus? Celular conversando. Falando, eu não digo uma resposta rápida de algo urgente, mas a gente percebe que é distração, irmãos. Aprisionando, isso está acontecendo até a igreja grande. Esses dias flagraram um pastor de Bíblia zona aberta, celular no meio da tela, e ele rolando tela de Instagram em pleno culto. E uma das telas que ele rolou, apareceu um negócio lá bonito, para não dizer diabólico. Por quê? Porque as pessoas estão indispostas quando o fogo deveria arder continuamente sobre o altar e não se apagar. E se esse fogo é símbolo da minha entrega, todas as vezes que eu pensar em um encontro com Deus, eu devo dizer: não vou dar o meu pior para Deus. Até porque, levante a mão o macho, a fêmea, o corajoso, que queira que Deus dê o pior para você aqui. Nenhum de vocês, irmãos. Nenhum quer. Não, Senhor, faz alguma coisa por mim. Ô Senhor, me abençoa, resolve esse problema. Ô Senhor, abre a porta, me ajuda, prospera.
Não é isso que a gente quer dele? Nós não queremos o melhor? Se a gente quer o melhor dele, o que a gente tem que corresponder? O que a gente tem que dar para ele? E o problema é que a gente pensa assim, não, se está tudo dando certo, então Deus está se agradando na minha vida. Preciso te lembrar que Jesus disse, olha, o seu sol vem sobre maus e bons, sobre justos e injustos. E Deus não estava falando do sol, Ele está falando que a bênção de Deus, independente do homem servi-lo ou não, Deus é tão bom que vai lhe dar a sua bênção. Agora, se esse homem não abre os olhos, não reconhece, não entrega seu tudo, não se move na direção de Deus, Deus começa a privá-lo dessas bênçãos, fecha a porta, toca em alguém da família, faz alguma coisa acontecer, para que esse homem acorde, para que esse homem se desperte, irmãos. Quantas vidas à beira do colapso, quantas famílias à beira da destruição, quantos casamentos à beira da ruína, e alguém achando, alguém entendendo. Eu fico às vezes, eu e Carla trabalhamos com aconselhamento de casal, de vários lugares aí que procura a gente, e aí eu fico pensando que vem um pensamento tão infeliz na mente das pessoas, tanto do homem quanto da mulher, diz assim, a gente separa e resolve. Quem dera que resolvesse. Era para resolver vários problemas, se era assim. Se era só largar, resolver. Não resolve. Piora e muito. Ah, pastor, mas eu vi fulano que ele separou e aí hoje ele está num bem bom. Bem bom em quê? Espiritual? Bem bom de certeza de vida eterna? Bem bom de vida com Deus? Ah, quer dizer que tu acha que o bem bom dele é porque tem um carro bom, mora numa casa boa? Eu conheci um pregador aqui de Campinas de abalar as paredes. Eu ajudei ele na produção do seu primeiro DVD e eu me lembro muito bem. O camarada começou a enveredar para o outro caminho, largou a esposa, já entrou numa academia, já ficou ali bombado, já pegou um carrão esportivo de última hora, já está de apartamento, foto, bar, restaurante, e alguém olhava e dizia, tá bem, tá bem? Que inversão de valores é essa, irmão? Que bem material determina se a pessoa está bem ou não com Deus. Bem-estar é quem está na presença de Jesus, fraco ou forte. Bem-estar é quem está preservando a sua salvação. Bem-estar é quem não vai para o inferno, porque o inferno ainda está de porta aberta para receber desobediente e negligente. Mas aqui nós vamos lutar até o sangue para preservar o fogo aceso e permanecer na presença de Deus, porque eu não abro mão. Se você abre, eu não abro mão da minha salvação. Eu vou chegar no céu. E se tu está pensando que se continuar nessa rota, o diabo não te apronta uma, acorda antes que seja tarde. Acorda antes que seja tarde. Estremece, teme. Outro detalhe, abrindo um parênteses, porque o Espírito Santo está falando, e quando a palavra de Deus não te mexer mais, aí, meu amigo, porque é o seguinte, tem gente que passa por um período frio, de desânimo, mas uma pregação ainda toca ele. Ainda tem uma lágrima, ainda tem uma adoração. Mas quando a palavra não está tendo mais ação na vida dessas pessoas, aí o campo ficou mais perigoso. Porque ele chegou no que se chama de mente cauterizado, de insensibilidade. Deus já não consegue mais falar com ele, Deus já não toca mais nele, Deus já não gera mais temor e tremor nele. E se ele já não consegue mais ouvir a voz de Deus, tudo que se falar para ele, ainda que seja de bom, ele vai refutar. Ele vai ficar chateado. Às vezes eu fico, tem coisa, porque é a minha limitação, eu sou pecador. Como pastor lendo a Bíblia, eu pergunto, Senhor, como é que uma pessoa se chateia porque a gente quer o bem da pessoa? Eu não consigo conceber isso. Eu não consigo gerar esse pensamento em mim. Chateia porque a gente quer o bem. Chateia porque a gente dá orientação. Fica chateado às vezes sem falar com a gente porque a gente quer o melhor da vida da pessoa. Eu acho que seria mais cômodo a gente dizer, não, está tranquilo, vai a sua vida desse jeito. Aí lá na frente, quando se arrebentar, vai cobrar da gente, pastor, por que o senhor não avisou? Estou avisando, estou alertando. E esses filmes que a gente vê hoje, eu já vi várias vezes. Irmão, ninguém que está bem precisa dizer que está bem. Nem precisa abrir a boca. A gente olha para ele e diz, fulano está uma bênção. Beltrano hoje está uma bênção. Em contrapartida, quem está mal, não precisa dizer que está mal.
Basta ver suas reações com relação ao reino de Deus, basta ver seu posicionamento com relação ao reino de Deus, basta ver sua vida particular. E muitas vezes essa maquiagem evangeliquez, que é mais potente do que uma Mary Kay, deixa os crentes tão bonitinhos, tão engomadinhos, parece que está tudo arrumadinho, né? Olha, rapaz, que gravatão, que paletó, olha que saião, olha que vozeirão, olha que pregação. Mas por trás daquilo tudo, só Deus. E esse é o temor deste servo de Deus que vos fala, que é igualzinho a vocês. Se eu não policiar minha vida, se eu não vigiar minha vida, se eu não resistir ao que o diabo está me oferecendo, eu caio também, eu despenco também. Mas há poder no sangue de Jesus e a graça para manter o fogo aceso na minha vida. E a mesma graça que eu quero para mim, eu ministro e ofereço sobre a sua vida essa noite. O temor que eu guardo no meu coração me faz incapaz, irmãos, de subir aqui, incapaz, para dar para vocês um paliativo, encher linguiça, pega, vai, dá. Isso aí você tem um monte de igreja para ir. Pode ir à vontade, porque você tem um monte de igreja para te enganar com falsa profecia, com mentira, com movimento, com misticismo religioso. Agora, quando eu abro a Bíblia e falo as grandezas de Deus, tua alma é robustecida, tua vida é restaurada, tua mente é aberta e os céus se abrem trazendo a bênção de Deus sobre ti. Então eu tenho uma palavra baseada em Levítico 6,13: o fogo da presença de Deus vai arder na tua vida e não vai se apagar, ainda que o diabo esteja lutando para isso. Glória a Deus. Agora o tempo passou. Deixa eu dizer uma coisa interessante para vocês. Você sabia que Deus gosta de usar o fogo para manifestar-se e falar por meio do fogo? Diga comigo: Deus se manifesta e fala por meio do fogo. Deuteronômio capítulo 4:36 diz assim: desde os céus fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Deuteronômio capítulo 5 versículo 4, fazendo uma alusão a Êxodo 19:18, diz: face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. O monte Sinai fumegava, tremia, estremecia, e no meio daquele fogaréu inteiro no Monte Sinai, a voz de Deus ecoou como ela está ecoando para você aqui essa noite. E a voz fortalece, a voz cura, a voz vivifica, a voz abre portas, a voz levanta ministérios, a voz alcança a família, a voz restaura, a voz prospera. A voz você está ouvindo é minha, mas a palavra é de Deus. Atos capítulo 7 de 30 a 35, que é uma repetição de Êxodo capítulo 3. Deus está falando na sarça ardente em fogo, e do meio do fogo Deus diz a Moisés: eu vi, eu ouvi, eu desci, e agora vou te enviar a livrar os filhos de Israel. Por quê? Porque Deus é aquele que ouve, Deus é aquele que vê, Deus é aquele que desce, e Deus é aquele que chama. Então essa noite Deus está te ouvindo, Deus está te vendo, Deus está descendo, e Deus está te preparando para uma grande obra. Glória a Deus. Segundo Samuel 22:13, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam, trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Deus fala por meio do fogo. Agora um detalhe: fogo no tempo presente não é para ser visto, oh Jesus, é para ser percebido e sentido por aqueles que são sensíveis. Ah, como eu desejei que todos que estão aqui estivessem no começo desse culto. E é por isso que eu estou pregando, mas ao mesmo tempo orando que o mesmo que Deus fez no começo aconteça no final dele, com esse fogo queimando em nossas vidas e fazendo algo novo em nós, porque nós precisamos. O fogo como símbolo do Espírito Santo é o maior simbolismo para a igreja. É um dos mais abrangentes símbolos do Espírito Santo. E isso as suas devidas múltiplas propriedades e finalidades. Diga comigo: fogo aquece, queima, purifica, ilumina, serve de guia e refina. Que o fogo te aqueça, que o fogo te purifique, que o fogo ilumine a tua mente, que o fogo te guie na tua vida em todo lugar, para que o nome do Senhor seja glorificado.
E aí eu caminho para o final utilizando Levítico 6, 12 e 13. Pois o fogo deveria ser preservado. Deveria ser o que, igreja? Deveria ser o que, igreja? Perceba que nos versículos 12 e 13, 3 vezes o Senhor declara a importância de conservar o fogo do altar aceso, ardendo continuamente. O fogo arderá, o fogo continuamente arderá, o fogo arderá e não se apagará. Isto nos leva à compreensão de que a maior preocupação deveria ser manter, preservar, guardar, proteger aquele fogo de se apagar. E se é simbolismo do Espírito Santo, deve a igreja evitar que o Espírito se apague, que esse fogo desapareça do nosso meio. Eu não estou falando de aberrações, de leviandades, de gente rodando como se fosse descontrolado, de gente falando em línguas misteriosas que não são dom de Deus, de gente com falsa profecia, mas do verdadeiro fogo que quebranta, que nos faz chorar, que levanta profetas verdadeiros, que distribui dons espirituais. Eu tenho clamado, gritado e chorado para mim que os dons do Espírito de Deus se manifestem nessa casa. E você é o alvo, você é o alvo. Deus vai usar crianças aqui, Deus vai usar adolescentes aqui, Deus vai usar crentes aqui, com o dom do Espírito Santo para a sua vida. Glória a Deus. Você está sentindo a graça que está dispensada sobre esse lugar essa noite? Pode te encher o quanto você quiser, porque Deus resolveu te encher de uma maneira especial aqui essa noite. Glória a Deus. E a este simbolismo, vamos ver como é que a gente preserva esse fogo. E eu amo pregar sobre isso aqui. Quem me conhece pregando ao longo dos anos, eu nunca deixei de pregar e repetir, pregar sobre isso. Pastor, como é que eu faço? O que é que eu faço? Aonde está o meu alcance, pastor? Preservar o fogo do Espírito Santo, preservar essa presença em minha vida. 3 coisas precisam ser feitas prioritariamente. Diga comigo: para o fogo não se apagar. Está fraco, dá para ser mais forte. Para o fogo não se apagar, eu preciso não resisti-lo. Atos 7:51, por favor, Caio. Atos 7:51. Preste atenção nesse texto. Esse texto faz parte da pregação de Estevão. Estevão está pregando para homens que estão endurecendo a sua cerviz, rangendo os dentes, recusando sua pregação. Quando Estevão vê a face daqueles homens, missionário Mateus, recusando a pregação, olha o que Estevão diz, preste atenção. Homens de dura cerviz. Você sabe o que é dura cerviz? Cerviz, você já ouviu falar em coluna cervical? Esse osso que você tem aqui. Quando a pessoa é dura cerviz, ele não faz isso, ó. Não se curva. Então a ideia aqui é o seguinte, ó, vocês não se dobram para a palavra. Vocês não se curvam para a voz de Deus. Vocês não se curvam para... Homens de dura cerviz, incircunciso de coração. O que é incircunciso? É o não convertido. Parece crente, mas não é crente. Vocês sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Sabe o que Estevão está dizendo? Eu estou pregando e vocês estão resistindo. Eu estou pregando e vocês estão endurecendo a cerviz, o ouvido e o coração. Vocês estão resistindo não a mim, vocês estão resistindo ao Espírito Santo de Deus. Coragem, resistir ao Espírito de Deus. A resistência, irmão, é não querer contato. A resistência é não querer falar. Já ficou mal com alguém? Crente fica. Já viu aquele ditado nordestino, mal de Belém, nunca mais eu fico bem? No Maranhão a gente fazia assim, ó, parte aqui. Você lembra? Juntava os dedinhos, não quero mais falar com tu não, parte aqui. Né? Aí para se reconciliar, agora faz assim. É não? Quando você estava mal com uma pessoa, como é que você lidava com ela? Você não queria estar no mesmo lugar? Você olhava ela de longe, quebrava esquina. Porque você estava você não quer papo, está resistindo. Agora você imagina num ambiente de culto, num ambiente de glória, num ambiente de adoração, Deus falando, Deus se movendo, poliana, e o crente resistindo ao Espírito Santo. O crente doido para o culto terminar, que é para ele ir embora. Tem todo o prazer numa vida lá fora, mas não tem prazer dentro da presença de Deus, porque está resistindo ao Espírito Santo. Posso dizer uma coisa para os irmãos? Posso dizer
se de tudo que você ouviu, se você quiser levar só isso que eu vou dizer agora, leve só isso. Quando o seu coração perder o prazer de estar aqui, a morte lhe alcançou. Quando a sua alegria está em outros lugares e não na casa de Deus, a morte espiritual lhe alcançou e você não percebeu. E aí você precisa, urgente, mandar essa morte embora. Porque o Deus que te chamou disse: eu vim para que você tenha vida e tenha ela em abundância. Você tenha vida e tenha vida abastada. E na presença de Deus a plenitude de alegria. Então resistir ao Espírito é não querer que a sua manifestação alcance a mim, o meu coração. E se eu resisto, o fogo se apaga, a presença se vai. A outra coisa que eu não devo fazer para que o fogo permaneça queimando está em Efésios 4:30. Coloca na tela, Caio, Efésios 4:30. É conhecido, mas eu preciso que você leia. Para mim, um dos versículos mais fortes, mais impactantes da Bíblia. E não entristeçais o Espírito de Deus, porque com ele vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo que marca, que sinaliza que você pertence a um proprietário. O Espírito Santo é o penhor, diga comigo, penhor. O que é o penhor? O penhor é parte de um pagamento, com a certeza de que o outro será feito. Era como se alguém dissesse: ó, estou te pagando parte, mas não se preocupa, daqui a pouco certamente eu venho com a outra parte. Quando Deus nos dá o Espírito como penhor, tem a garantia de que nós receberemos a plenitude da eternidade, porque quem prometeu é fiel. Mas muita gente está entristecendo, e aí eu tenho que pegar pesado. O que eu assisto entristece ele, o que eu guardo nos arquivos do meu celular entristece ele, as mentiras que eu invento entristece ele. As coisas escondidas entristecem o Espírito de Deus. E eu quero lhe dizer que o Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é uma força ativa. É uma pessoa divina. É um ser que sente, que age, que reage, que chora, que alegra. Eu nunca vi uma pessoa triste querer fazer festa. É por isso que muitos cultos são apenas encenações e muitas pessoas estão mortas porque entristeceram o Espírito Santo. Mas se você veio a esse culto, você tem a oportunidade de alegrar o Espírito de Deus na tua alma. Pergunte para ele: como é que eu faço para te alegrar, Espírito Santo? Ele diz: volta a ser quem era, volta a fazer o que era. Lembra-te, pô, de onde caíste, volta à prática da primeira obra. Recebe de volta a minha presença. Não deixa a morte se apossar de ti. Não entristece ao Espírito de Deus. Agora eu presto atenção, irmão. Fracasso nosso entristecer quem nos ajuda. Fracasso nosso magoar quem nos auxilia. Fracasso nosso deixar triste quem está ali nos dando força. Eu estou falando agora em âmbitos humanos, mas se eu trago isso para o espiritual, que fracasso não é meu quando eu entristeço quem me fez crente, quem me ajuda a orar, quem me ajuda a ler a Bíblia, quem me ensina a amar, quem me ensina a perdoar? Não é ele o meu auxílio? Por que eu vou entristecer aquele que me auxilia? Mas eu quero te dar uma oportunidade essa noite de provocar uma alegria no coração do Espírito Santo. Seja fazendo uma oração dizendo: Espírito Santo, eu quero voltar a te sentir. Imagine qual não foi a alegria do Espírito Santo quando Davi, em meio ao seu pecado reconhecido, gritou dizendo: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Quando Davi fez essa oração, os céus se alegraram, restauraram, levantaram ele e fizeram uma grande obra, porque isso é valorização. Mas eu quero te dar um motivo para você valorizar o Espírito Santo. Um motivo eu vou deixar para depois do último versículo, para a gente caminhar para o final. 1 Tessalonicenses 5,19, Caio, por gentileza. 1 Tessalonicenses 5,19. Um versículo curto, mas que diz muita coisa. Em algumas versões diz: e não extingais o Espírito. Em outras versões diz: e não apagueis o Espírito. Sabe o que é apagar o Espírito? É tirá-lo, olhe para mim, é tirá-lo totalmente da sua vida. Eu vou contar uma experiência prática minha. Jovem na igreja, saindo do mundão, mas como eu disse para Rafael, muito cedo a minha vida foi muito dedicada para Deus, glória a Deus por isso, foi Ele que me fez isso na minha vida. Mas eu tinha os meus pecados. E um dia,
vivendo em um nível de santidade tão alto, tão consagrado a Deus, no meio desse trajeto eu peco contra Deus. Para mim aquele pecado soou como algo terrível. E eu fiz uma oração, que eu acredito que Deus só ouviu essa oração para que eu tivesse a experiência e hoje contasse para vocês. Eu me senti como Pedro, quando Jesus chega na beira da praia, que ele vai pescar, que pergunta assim, quem está aí? Que disseram, é Jesus. A Bíblia diz que Pedro se joga dentro d'água com medo, se escondendo do Senhor. E eu disse, Espírito Santo, não sou digno do que tu habites em mim, afasta-te da minha vida. Nunca mais eu faço essa oração, irmão. Nunca mais. Porque o dia que o Espírito Santo se afastar plenamente de você, você vai ver quantas trevas vão se apoderar do teu coração. Que mulher e que homem sujo você será se o Espírito Santo sair. Quantas terríveis coisas você vai pensar e você vai querer se o Espírito Santo sair. O problema é que ele pode sair sem você pedir. Por isso que ele é chamado de outro, Alon, Consolador, Paráclito ou Paracleto, como queira. Alguém chamado para estar ao lado, porque o Espírito Santo pode estar dentro, como pode estar ao lado, como um advogado, um auxiliar que está ali para ajudar. Não me responda, responda para você, neste exato momento, ele está dentro ou você não o sente nem ao lado? Aonde está ele? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque mesmo que ele esteja só ao lado, quando ele vê que as coisas estão muito feias para você, ele te carrega para a oração. Quando ele vê que você está caminhando muito para o abismo, ele te carrega para a Bíblia. Quando vê que você está se perdendo, ele te carrega para uma lágrima. Mas eu espero que esta noite você não apague o Espírito Santo e ele esteja dentro de você dizendo, vou te levantar de novo, vou fazer teu ministério com mais poder, teu casamento será o melhor, tua vida espiritual será mais santa, você vai ter força para orar, para ler a minha palavra, para pregar o Evangelho, porque eu vou te reerguer. É assim que o Espírito Santo está falando esta noite. Incline a sua cabeça por um instante, enquanto o Caio deixa aqui na tela. Não olhe para cá agora, incline a sua cabeça. Caio deixa na tela Tiago capítulo 4, versículo de número 4 e 5. Baixa a sua cabeça. Eu quero te dar uma experiência nesta noite. Quando eu digo eu quero te dar, não sou eu que tenho poder para isso, é apenas força de expressão na minha pregação. Mas eu quero te dar uma experiência nessa noite. Se você está com ele ao lado, nos próximos segundos você vai sentir ele querendo entrar. Se você está com ele dentro, nos próximos segundos você vai sentir este fogo aumentando em sua vida. Receba neste exato momento a visitação poderosa do fogo do Espírito Santo, voltando a queimar você como ele queimou um dia, que você pulava, que as pessoas precisavam te segurar, que você sapateava, que saía de lá alegre. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai ficar pulando que nem desvairado, eu estou dizendo que o fogo vai voltar a nos queimar, vai voltar a nos alegrar, vai voltar a nos fazer chorar. Se o teu coração está duro, por favor, adolescente, jovem, criança, feche os olhos e sinta agora a graça e a experiência com o Espírito de Deus esta noite para a sua vida. Ele é melhor do que a depressão, ele é melhor do que a crise, ele é melhor da angústia, ele é melhor do que o pecado. Eu repreendo agora qualquer barreira que queira fazer você impedir de sentir o Espírito de Deus se movendo em sua vida. Ainda de cabeça baixa, receba perdão agora. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui, alguém precisa ouvir isso, para te dar mais uma oportunidade. Eu já te livrei dessas coisas, te livrei mais uma vez, e estou te livrando agora. Estou te dando mais uma oportunidade. Abraça essa oportunidade como se fosse a última, porque ela pode ser a última para a sua vida. Limpe os seus olhos enquanto o meu Espírito está aqui. Limpe o seu coração enquanto o meu Espírito está aqui. Limpe a sua mente enquanto o meu Espírito está aqui. Quem pode, fique de pé comigo olhando aqui para a tela, por gentileza. Glória a Deus.
eu vou te dar razões, ou uma única razão, para você manter esse fogo aceso em sua vida. Olha a pergunta de Tiago a uma igreja. Presta atenção nessa pergunta que eu vou te explicar ela rápido e vou orar com você. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura. Quem é que diz a? Quem é que diz a? Escritura é alusão à palavra de Deus, e a palavra de Deus não falha, não mente, é poderosa. Então quem está dizendo é a palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus diz? O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Pelo menos no final. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. A expressão ciúmes aí no português pode nos remeter a um pensamento de um ciúme doentio. Mas a ideia mais simplificada desse ciúme, Vanessa, é zelo, cuidado. O que Tiago está dizendo é: vocês acham que é em vão que esse Espírito que habita em vocês tem zelo? Tem cuidado de vocês? Eu vou contar uma aqui só para você entender mais ou menos. Vamos supor que você ficou até tarde acordado. De repente você está passando lá por telas, por vídeos, por publicações, que mesmo que você não clique nelas, de longe você já perceba que elas são danosas, são pecaminosas. Que aquilo vai afetar você e que é uma porta de tentação, porque crente sabe o que é porta de tentação. Naquele momento você vai sentir como que uma aceleração no coração, como que um aperto ou uma espécie de angústia dentro da alma, e você vai ver que seu coração vai bater mais forte e o seu corpo vai ficar trêmulo. Você quer que eu lhe explique o que é isso? É o Espírito Santo dentro de você, lhe avisando antes da queda. Nunca ninguém que cometeu um pecado não sentiu antes, eu estou falando de um crente, algo apertar o seu peito, o seu coração e acelerar. Na hora que você caminha para o pecado, esse Espírito que veio com a missão de te ajudar, ele tenta dar sinais. Sinais. Sabe o que é pior? Às vezes você clica, você assiste, você vai lá, você toca no que era para não tocar, e ainda assim o Espírito Santo continua tentando te conscientizar de um arrependimento imediato, que o que você fez não era para ter feito. E aí você tem duas opções. Primeira opção, ficar triste, cabisbaixo porque fez e se tornar vencido pelo diabo e continuar fazendo. Segunda opção, reconhecer que não deveria ter feito porque foi avisado e pedir o socorro imediato de Deus, dizendo: Senhor, eu não queria ter feito isso. Eu não queria ter feito esse pecado, Senhor. Me ajuda a fugir disso. Mas me parece que nos últimos dias a primeira opção é o que está fazendo com que a maioria dos crentes se entregue. Eu já fiz, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, e eu termino versículo 1 e 2. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não. Então o certo é não pecar. O certo é não pecar. Só que o texto diz: todavia, se pecarem, nós temos, diga eu tenho, glória a Deus, temos um advogado junto ao Pai, e Ele é a propiciação, ou seja, pecado traz ira de Deus, mas o advogado se levanta e diz: perdoa o meritíssimo, porque eu derramei sangue sobre ele, e quero cobrir a tua ira, e se aplacar sobre ele. Um banho de perdão está descendo aqui essa noite para a glória de Deus. Não vou chamar ninguém à frente não, porque aqui ninguém está aqui para denunciar pecado de ninguém. A gente está a ver para a derrota do diabo e a vitória é sua. Jesus está te perdoando, te purificando, limpando os teus olhos, dizendo: tu é minha, tu é meu, tu pertence a mim. Eu não te perderei, minha filha. Eu não te perderei, meu filho. Tu pertences a mim. Glória a Deus.
As duas mãos sobre o peito, por gentileza. Adorando a Deus, cabeça baixa. Eu estou vendo alguém adorando a Deus e sentindo a presença do Espírito. Eu disse no começo desse culto que Jesus resolveu fazer congresso hoje. Eu gosto quando Jesus resolve fazer congresso. A coisa fica diferente, a presença no ambiente fica diferente. Ah, Jesus amado, glória a Deus. Aleluia. Eu quero pedir, e agora você não precisa falar alto, basta sussurrar. Mas você tem que falar para pelo menos você mesmo ouvir a sua voz. Repetindo esta oração, você vai repetir essas palavras. Pelo menos você mesmo tem que ouvir. Não fale na mente não, de boca fechada. Fale para você mesmo ouvir. Diga: Espírito Santo, obrigado por ser o fogo de Deus aceso em minha vida. Obrigado pelo teu zelo. Obrigado por me ajudar. Agora quero te pedir, me purifica com esse fogo, me limpa de tudo que for preciso. Não deixa esse fogo se apagar. Diga essa frase com muito amor: não deixa esse fogo se apagar. Diga agora que ao invés de ele apagar, ele aumente aqui essa noite. Ele aumente aqui essa noite. Deixa eu ver quem pediu com sinceridade. Deixa eu ver quem pediu com verdade. O fogo arderá, o fogo aumentará, o fogo crescerá. Isso, volte a falar em línguas, volte a derramar lágrimas, fazia tempo. Volte a sentir, aquecer o seu coração. Volte a sentir vontade de trabalhar para Deus. Volte a sentir vontade de pregar. Leve esse fogo para sua casa, para os seus filhos, para sua esposa, para os seus familiares. Leva esse fogo contigo essa noite. Deus que fez os céus e a terra, eu quero te agradecer, meu Senhor. Meu coração é só gratidão. Não há dores nessa vida que possam ser maior do que a tua graça. A tua graça nos faz esquecer as preocupações e concentrar na tua obra. Não sou merecedor de tanta graça sobre mim e a minha casa. Eu não sou merecedor, mas eis-me aqui para ser esse instrumento de graça para essas ovelhas, para essa igreja e para as dezenas e centenas que ainda virão. Espírito Santo, traz perdão essa noite. Limpa a mente deste homem. Todos os pensamentos que o diabo está tentando colocar na mente dele, limpa e coloca neles otimismos, perspectivas, anseios e sonhos poderosos, de sorte que portas surpresas se abram. De igual forma faz na vida dessa mulher. Limpa a mente da tua serva. Purifica o coração dela, Senhor. Ajuda dando sabedoria, força e entendimento. As crianças, adolescentes, jovens que estão nesse ambiente, guarda-os em teu nome. As famílias representadas, os que vieram, os que não puderam vir, ajuda para louvor e glória do teu nome, ó Deus, porque tu és Senhor. Pai, te agradecemos por mais palavras que sustentam. A ti seja a honra e a glória para sempre. Todos digam, e todos digam bem forte, aplauda ao Senhor Jesus. Não se assente sem antes abraçar alguém e dizer que ele permaneça na sua vida. Eu quero que você abrace pelo menos 2 pessoas e diga que ele permaneça na sua vida. Glória a Deus.